Fala galera, meu nome é Gilberto Mello e a gente vai continuar os nossos estudos a respeito da bruxaria natural. Na aula de hoje a gente vai entrar naquilo que as pessoas pensam quando se fala em magia, tá? A gente vai começar a trazer os conceitos de como a magia funciona e começar a colocar a prática dentro do nosso curso, tá bom? Nós que estamos aí no caminho mágico, vocês que já assistiram todas as aulas anteriores, já entendem que magia não é só essa parte ritualística, que magia ela pode ser algo simples como acender um incenso, ela pode ser algo simples como usar uma roupa para atrair determinada frequência de acordo com a cor da roupa. Então, por exemplo, cura, equilíbrio, amor, prosperidade, utilizando ali a magia das cores nas vestimentas, tá? Além desse processo, um outro processo importante, né, é a oração, as promessas que a gente faz, tudo isso são magias, tá? Magia, quando você organiza a sua casa de modo a deixar a casa mais iluminada, né? Por exemplo, dentro de escolas orientais como o Feng Shui. Então, magia é muito mais amplo, tá? A gente faz magia quando a gente pensa positivo. A gente faz magia quando usa uma ervazinha para tomar um banho, quando usa uma erva para limpar a casa, acende um incenso, faz uma oração. Tudo isso é magia, tá bom? Porém, a gente vai falar da magia. Vocês estão fazendo um curso de bruxaria natural e a gente também tem que ter o conhecimento daquela parte prática, tá bom? A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, as leis universais, elas são os fios condutores da magia, tá? Como assim, Gilberto? A gente vai ter uma aula específica no futuro sobre isso, mas nesse momento eu preciso dar uma pincelada sobre esse processo. Leis universais são as bases do universo, tá? Nós conhecemos algumas dessas leis. Lei de ação e reação, lei da atração, lei do retorno, né? Que também é conhecido como lei do karma. Algumas leis que não são tão conhecidas, que a gente vai aprender também. Lei de troca e movimentação. A lei de troca e movimentação, ela diz que tudo tem um preço, tudo tem uma troca. Tá? É uma lei muito comum dentro da magia. Você usa elementos para receber alguma coisa. Você faz um ritual de prosperidade entregando elementos de prosperidade e recebe prosperidade. A lei da troca e movimentação também é conhecida como lei das trocas equivalentes. E é uma lei muito usada dentro da magia. Por exemplo, quem é comum aí ao culto afro-brasileiro, Exu trabalha na lei da troca. Você tem que dar alguma coisa para Exu te ajudar. Quando a gente pensa nas sociedades antigas, né, a gente tem, por exemplo, os sacrifícios. O que seriam esses sacrifícios, Gilberto? Sacrificavam-se, às vezes, as divindades. Por exemplo, a gente tem uma divindade greco-latina, que é Hestia, que é a deusa do lar, da harmonia familiar, dos altares domésticos, onde cada refeição se oferecia uma porção do alimento, né, queimado ali na fogueira, aos deuses, em especial a Hestia. Existia, por exemplo, dentro do Antigo Testamento, entre o povo hebreu, a prática, por exemplo, do sacrifício anual em remissão dos pecados do cordeiro, né? Jesus veio, através ali da crença judaico-cristã, representar o cordeiro vivo, né? O sacrifício de Jesus em favor da humanidade. É um exemplo da lei de troca equivalente, né? Lei de troca e movimentação. Por exemplo, a gente fala, quem faz oráculos, uso de oráculos como cartas, tarô, baralho cigano, runas, né? Geralmente tem um valor de troca também pelo trabalho. A pessoa lê cartas, mas ela é condicionada a cobrar de alguma forma por aquilo ali. Funciona pela lei de trocas equivalentes, entendeu? Você dá para receber. E isso na magia é uma máxima, tá? Entendam isso. Quanto mais você quer, maior você tem que dar. Então, você vai querer prosperidade? Se você fizer um ritual lá com uma moedinha e uma vela, você vai ter prosperidade. Agora, se você fizer um ritual com várias moedas, várias velas, incensos, no dia apropriado, na hora apropriada, sabe? Quanto mais entrega você dá, quanto mais preparo você tem para um ritual, mais poder ele tem. Tá? E a gente vai aprender todas essas nuances, influência do dia, influência da lua, influência da hora do seu ritual, né? Os elementos de mesma frequência que você vai utilizar em determinados rituais. Então, por exemplo, rituais de banimento têm elementos totalmente diferentes de ritual de amor.
tá? Então, geralmente, os elementos de banimento nem se usam em ritual de amor. Você não usa, por exemplo, vinagre, sal, você não faz nos dias, por exemplo, você não faz rituais de amor numa terça-feira ou num sábado, tá? Não assim, de cara, tem algumas nuances, mas de modo geral você não faz. Da mesma forma, você não usa para banimento mel. Da mesma forma, você não usa para banimento quartzo rosa. São elementos de natureza diferente, tá? Então você vai estar aprendendo também no decorrer das próximas semanas a identificar quais elementos, qual que é o melhor horário, qual que é a melhor frequência para um ritual. Mas entendam a lei de troca e movimentação. Eu me estendi um pouco nessa lei porque ela é uma lei muito importante, que é a lei da troca, né? E ela é a base da magia, não é a única. Então, por exemplo, a lei de ação e reação diz que tudo que você faz volta na mesma intensidade para você, tá? Então, essa lei é uma lei universal. Então, estejam preparados para todo ritual que você fizer envolvendo outras pessoas retornar para você. Tá? Então, dentro da Wicca, por exemplo, nós temos a lei tríplice. O que é a lei tríplice? Isso pertence à Wicca. Tá? A Wicca diz que tudo que você faz magicamente volta 3 vezes para você, de bom ou de ruim. Então, se você faz, por exemplo, um ritual de prosperidade para alguém, a sua prosperidade vem 3 vezes mais. Se você faz um ritual de amor para alguém, a energia do amor flui 3 vezes mais para você. Se você faz um ritual de destruição para alguém, a energia volta 3 vezes para você. Isso dentro da Wicca, tá? Não é uma máxima em todas as religiões, tá? Que trabalham com magia. Por exemplo, dentro do voodoo, nós temos uma lei dentro do voodoo que é chamada lei da justificativa. O que é a lei da justificativa, Gilberto? A lei da justificativa diz que tudo que tem uma... Como é que eu posso transformar isso em palavras? Uma justificativa plausível pode ser feita. Então, por exemplo, eu não posso vir e broxar um homem, né, à toa. Mas se esse homem traiu a esposa e a esposa vier até mim e eu sou um sacerdote vodo, eu posso ir lá e broxar e usar como justificativa para o meu ritual o fato dele ter traído e rompido com um sistema, com uma crença. Isso faz parte do vodo, tá? Existem a magia, por exemplo, como a magia do caos, que diz que não tem nada a ver, não existe essa coisa de lei do retorno. Tudo lhe é lícito, né? De certa forma, você não tem essa coisa assim de ação de retorno. Eu vou falar para vocês da minha experiência. Como mestre aqui nesse curso de vocês, eu vou falar o seguinte. Eu acredito na lei do retorno, que, como eu falei, ela é uma lei universal. Né? Ela é uma lei, por exemplo, que a gente consegue visualizar ela até no plano físico. Se eu chuto uma bola contra a parede, a bola volta para mim. Né? E é a mesma coisa. Tá? O plano espiritual e o plano físico, ele funciona por leis parecidas. Então, se eu lanço alguma coisa, eu acabo sendo afetado por aquilo. Não porque o universo quer me castigar, não porque a vida é injusta, nada disso. Porque todos nós estamos conectados. Nós já conversamos sobre isso lá nas primeiras aulas. Né? O todo está conectado. Eu faço parte do todo. E se eu prejudico o todo, eu acabo saindo prejudicado no processo. Eu não acredito também no processo tríplice. Eu não sou sacerdote de Wicca, eu sou iniciado em magia natural, tá, gente? Dentro da magia natural, a gente acredita na lei do retorno. Tá? Algumas pessoas acreditam na lei tríplice, outras só acreditam na lei do retorno. Eu acredito que as coisas voltam para a gente. Essa questão de intensidade é muito particular, porque, por exemplo, uma pessoa entra uma farpa no dedo, né? Ela vai sentir uma dor. Outra pessoa vai entrar uma farpa no dedo dela e ela vai sentir uma outra intensidade de dor, porque dor é particular, intensidade é particular, tá? Então cada um vai reagir de um jeito, mas que o universo reage a você com certeza e te devolve tudo aquilo que você emana, tá? Então, dentro da lei, eu particularmente acredito nisso. Por isso que eu não faço rituais que eu particularmente julgo negativos. É claro que certo e errado, bom e ruim é um processo muito relativo. Vocês sabem disso, já viemos conversando isso, sobretudo na parte inicial do nosso curso. Vocês são livres para fazer todo tipo de ritual, mas vocês precisam conhecer as leis universais e entender. Então, a lei de ação e reação diz que tudo que eu faço volta para mim. Então, tudo que você fizer dentro da magia vai voltar para você, vai voltar para a fonte, tá?
A lei de troca e movimentação, vocês precisam entregar alguma coisa, tá? E quanto maior essa entrega, né, maior é o resultado para você. Outro processo importante também, né, é a lei da atração. Essas três leis, ela precisa ser dominada pelos bruxos. O que é a lei da atração? Ela diz que semelhante atrai semelhante. Nós temos um ditado que diz que os opostos se atraem. Tá errado. Na verdade, os opostos, eles se repelem, tá? O que acontece? O que se une é por iguais. Eu vou te dar um exemplo. No nosso grupo aqui, no grupo desse curso, só tem pessoas que gostam de espiritualidade. Se unem por atração. Não tem ninguém aqui que é um católico praticante, né? Pode ter, assim, afinidade com o catolicismo, mas não é um católico praticante. Não é, muito menos, pouco mais provável ainda, que seja um evangélico praticante. Existem grupos de evangélicos, existem grupos de católicos. Outro exemplo, se você pega água e óleo e mistura os dois, o óleo vai juntar com o óleo, a água vai juntar com a água. Similar atrai similar. Dentro da magia, a gente tem um ditado que diz que dinheiro atrai dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro. Você pode perceber que a maioria das coisas do nosso sistema, ela se une por atração. Tá? Então você tem grupos, por exemplo, positivos, como grupos de assistência social, pessoas que gostam de ajudar se unem numa ONG, pessoas que têm a mesma fé se unem em um templo religioso. Por exemplo, na natureza é o mesmo processo. Né? As pessoas que têm as energias que são parecidas, a água junta com a água, busca a água, né? O óleo junto com o óleo, e assim sucessivamente. A terra, por exemplo, busca a terra. Tudo, né, é atraído através da gravidade para a Terra, porque a base da matéria é o elemento terra. Então as coisas são atraídas para a Terra. Então a lei da atração, ela fala sobre isso. E Gilberto, aonde que nós utilizamos a lei da atração dentro da magia? Tá? Dentro da magia, nós utilizamos a lei da atração nos processos assim de rituais. Então vou te dar um exemplo. A lei, ó, vamos aqui juntar depois de todas essas leis, tá? Então, se eu quero fazer um ritual de prosperidade, por exemplo, eu vou juntar elementos que vibram na frequência da prosperidade. Então, eu vou pegar ali, por exemplo, um cristal citrino, moedas, né, que são um elemento de prosperidade vivo. Eu vou pegar, por exemplo, uma toalha na cor dourada, se eu tiver essa disponibilidade. Eu vou utilizar, por exemplo, o que mais que eu posso colocar ali no ritual de prosperidade? Folhas de louro, que é uma erva que vibra na frequência da prosperidade, do sucesso, do progresso. Que dia que eu posso fazer esse ritual? Eu posso fazer num domingo ou numa quinta-feira, que é um dia de Júpiter, ou no dia do Sol, no domingo, né, que são astros que vibram na frequência da prosperidade e regem esses 2 dias. Eu vou fazer isso na lua crescente ou na lua cheia, que são aqueles momentos onde a lua está influenciando positivamente, né, no processo de vida. Então, tá aí, montei meu ritual. Vou colocar lá 8 moedas de R$1, vou colocar ali 8 citrinos, vou colocar ali 8 folhas de louro, 8 é o número da prosperidade, tá, gente? Por isso que eu estou usando o número 8. Vou acender um incenso ali de canela, que é uma outra erva de prosperidade. Vou acender ali uma vela dourada, né, para atrair a prosperidade. Vou ali me concentrar, vibrando na prosperidade. Soletrar ali algumas palavras, alguns encantamentos em verbo para vibrar na prosperidade. Talvez invoque uma divindade de prosperidade, como Ganesha, Lakshmi, né, Oxum e tantas outras divindades que ajudam no processo financeiro, e vou estar com o meu ritual pronto. Então, aonde que eu usei a lei da atração aí? Eu usei elementos que vibram na frequência da prosperidade para atrair para o meu campo energético a prosperidade. Entendem, então, o processo? Então, por exemplo, isso num ritual mais elaborado. Mas, por exemplo, vamos imaginar que eu quero atrair o amor para a minha vida. Eu vou usar a cor rosa. Eu vou pôr ali um vestidinho rosa, eu vou pôr ali uma camisa rosa, eu vou utilizar ali um cristal de quartzo rosa. Posso também estar utilizando isso. Ou então, por exemplo, eu quero atrair clientes para minha loja. Eu vou acender incenso de canela, que é um incenso que atrai a prosperidade. Então, a gente vai utilizar elementos que vibram na frequência do que você quer. Por isso que ter esse olhar, e é muito importante que o bruxo, né, você que está me assistindo, comece a olhar e dividir as coisas em frequências. Aprendam a identificar a frequência das coisas.
tá? Então você vai ter lá, por isso que o bruxo ele conhece de tudo, porque aí no momento que ele precisar, ele vai usar o cristal adequado. No momento que ele precisar, ele vai usar a cor adequada. Vou contar uma experiência para vocês muito interessante que aconteceu. A gente tem uma filha de santo, né, no terreiro. Eu também sou babalaô de Umbanda, tá, gente? Por isso que às vezes eu falo da questão de Umbanda, não é regra para quem trabalha com magia, mas também é uma forma de magia, tá? E essa menina precisava de uma ajuda, ela estava desempregada já há algum tempo, e ela pediu uma orientação de que cristal que ela poderia usar numa entrevista de emprego. E eu orientei ela a utilizar o citrino. Por que o citrino, Gilberto? Porque o citrino atrai a prosperidade, e além de atrair a prosperidade, o citrino traz um brilho, né? Para a entrevista, para que a pessoa fique ali reconhecida, vamos falar assim, que as pessoas notem ali as virtudes dela, ela precisa, né, se destacar. E o citrino tem essas propriedades. Aí eu passei para ela. Aí coincidiu de uma sobrinha dela, que também frequenta o terreiro, encontrar com ela na rua, e aí ela mostrou. Ela não tinha um citrino pequenininho, ela tinha um citrino desse tamanho. Ela arrumou uma bolsa, colocou uma pedra desse tamanho e colocou. E conseguiu um emprego. Percebam que esse processo dela foi um ato mágico. Né? O cristal adequado, o tamanho do cristal, a fé dela, o esforço dela. Outra pessoa podia falar, não vai dar para me levar o citrino não, porque eu não tenho um citrino pequeno. Ela doou, o universo, ele aceita essa energia dela, né, do esforço dela, da fé dela, a energia, a própria vibração do cristal, né, que estava ali do lado dela durante a entrevista, trouxe o resultado que ela esperava. É muito comum quando a gente está vivendo uma situação e fala assim, não, vou fazer um ritual amanhã para essa situação específica. E aí assim, vou lá, compro os materiais e as coisas começam a se resolver no mesmo dia, antes do ritual você estar pronto. Eu falo que eu faço muitos rituais, eu atendo muitas pessoas, né? E eu percebo muito isso. Às vezes, quando a gente se propõe a fazer um ritual, começa a comprar os materiais, ou começa simplesmente a querer, não, vou fazer um ritual, as coisas já começam a andar. Porque o ritual, ele começa antes, realmente, da prática. O ritual, ele começa no momento que você começa a mover as energias na direção daquilo que você quer. Porque isso também é magia, fazer alguma coisa. Muita gente reclama, reclama, reclama e simplesmente não faz absolutamente nada. Então é interessante isso, né? Que o movimento que você dá, né, é aquilo que a gente falou da lei de troca e movimentação. Quanto mais você dá, quanto mais você se esforça, tá? Vou fazer um ritual que vai utilizar vinho. Você vai lá e compra o vinho, aquele vinho, mesmo que você ainda não tenha consagrado e utilizado, ele já vem imantado com a energia, né? Da sua intenção. A intenção põe magia nas coisas. Por isso que a gente falou lá atrás de ter uma intenção forte. Né? Magia é a capacidade de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade. Vontade é similar nesse contexto à intenção. A força está na intenção. A alma é a intenção das coisas. Tá? E aí, um ritual ele vai constituir de várias leis que a gente ainda vai conversar, mas principalmente dessas 3 leis. Lei de troca e movimentação, lei da atração, também conhecida como lei da similaridade, e lei de ação e reação, tá? A lei de ação e reação, ela também, a gente fala sempre no contexto assim, tudo que eu faço volta. E sim, porque toda magia ela é feita fora e volta para dentro de você. Então, se você faz um ritual de amor, né? Ah, eu vou tomar um banho de hibisco, vou fazer um ritual ali com Vênus para melhorar minha autoestima. Você fez o ritual, expandiu para fora e depois volta para você. É quase como se fosse a chuva. Eu costumo comparar muito um ritual com a chuva. O ritual, alguns rituais, eles demoram às vezes alguns dias ou até meses, tá? Para ele surtir um efeito na tua vida. A gente vai conversar, por isso que a gente repete, faz o ritual mais de uma vez. Mas muitas vezes o ritual ele vem, né? Você faz ali, ele sobe, a energia sobe e depois ela volta para você. E aí que você começa a sentir os efeitos dela, tá bom? Pessoal, essa aula ficou muito extensa, mas ela tá cheia de informações importantes. Anotem os pontos chaves no Grimório de vocês, no Livro das Sombras, né? Anota tudo, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá no grupo que eu vou estar à disposição para responder, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.